Bom, pessoal, parte 4. Vamos lá. Vou falar agora de aceleração, como a gente viu na parte 3. Para manter um objeto de determinada massa, determinada velocidade, nós já vimos que o importante é a potência, certo? Que é o torque multiplicado pela rotação, certo? Uma razão de multiplicação entre torque e rotação. Agora vamos para a velocidade. Opa, perdão, para aceleração. Aqui eu vou fazer o seguinte. Nessa mesma situação, primeiro eu vou dar só uma pincelada aqui em aceleração, tá? Para quem não lembra. Bom, aceleração nada mais é do que a variação de velocidade, certo? Então, como é medida a aceleração? Aqui eu coloquei até na medida do sistema internacional, né? Que é metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar, para dar para se enxergar melhor, né? Eu coloquei aqui em quilômetros por hora por segundo, tá? Isso é uma taxa de variação, certo? E fica mais ou menos assim, para ficar bem simples para explicar. Vamos supor que você esteja numa velocidade inicial de 10 km por hora. Você está vindo a 10 km por hora. Eu não estou pegando esse exemplo aqui não, tá bom, pessoal? Que aqui era 20 km por hora, é outro exemplo. Vamos lá. Eu estou vindo a 10 km por hora. Se eu aplico uma força que me gera aceleração de 5 km por hora por segundo, o que vai acontecer? Eu estou a 10 km por hora, apliquei essa força que vai gerar essa aceleração aqui. O que acontece? Venho a 10 km por hora, passou um segundo, eu estou a 15, tá? Porque a cada segundo eu incremento 5 km por hora. Isso é aceleração. Passou o primeiro segundo, eu fui para 15, no segundo segundo eu estou a 20 km por hora, no terceiro eu estou a 25 km por hora. Isso aqui vai subindo de 5 em 5, porque é o valor da minha aceleração, entendeu? E o que é aceleração? É que a maioria das pessoas chama de arrancada, de pegada, que é o que faz o seu corpo ser jogado contra o banco do carro. É justamente aquela sensação de pegada, quando o pessoal fala que o carro, a moto tem pegada, é justamente isso. A aceleração que te dá essa sensação. Isso aqui é o que o pessoal chama de arrancada. Bom, falando um pouco aqui, vamos voltar para o exemplo. E como se dá essa aceleração? Ó, preste bem atenção. Nessa situação aqui, você não necessita de 4,5 kg força-metro para estar a uma velocidade de 20 km por hora. Se você manter esse torque aqui constante, a velocidade se mantém constante. Agora, se você aumenta esse torque, ou seja, se você aplica mais força aqui, o que vai acontecer? Se você aplica mais força aqui, maior é o torque sobe e a velocidade vai começar a aumentar. Certo? Isso gera aceleração. Ou seja, a aceleração está ligada com o incremento de torque nessa situação aqui. Entendeu? Bom, eu posso ainda não estar sendo muito claro, vamos partir por exemplo aqui. É o seguinte, olha só, aqui a gente estava trabalhando com metade da força que a gente tinha disponível, lembra? A gente podia chegar a 60 kg força, mas estava pedalando a 30 kg força. Se eu pego nessa situação aqui e aplico, eu até coloquei aqui, ó, força para aceleração,
eu multipliquei por 2, né? A gente estava com 30, foi para 60. Se eu dobro a minha força aqui, o que acontece? Eu estou colocando 9 kg força-metro. Eu estou colocando 4,5 kg força-metro a mais do que eu necessito. Então, isso aqui vai gerar uma aceleração. Vocês estão me entendendo? Eu aplicando essa força a mais, né? Essa força a mais, eu aplico torque a mais, e essa diferença de torque é o que vai me dar essa taxa de aceleração y aqui. Então, para eu ter y de aceleração, eu preciso aplicar uma força maior, tá, do que a necessária para me manter nessa velocidade. E é justamente essa força que me dá aceleração. Agora, olha o que interessante, que acontece com a aceleração, a mesma coisa que acontece na potência. Se eu estou trabalhando com um giro maior, tá? O que vai acontecer? Para eu ter essa mesma taxa de aceleração, ou seja, essa mesma sensação de corpo sendo jogado para trás, de corpo sendo espremido contra o banco, eu vou ter exatamente a mesmíssima impressão que nesse caso aqui de cima, aplicando a metade da força. Por quê? Porque eu tenho o dobro de rotação. Vocês estão me entendendo? Olha só, eu preciso aplicar metade do torque para acelerar a mesma taxa, para sentir a mesma pegada. Então vocês estão percebendo que o número de rotação e o torque sempre trabalham inversamente proporcional. Quanto mais rotação eu tenho, menos torque eu necessito para chegar no mesmo objetivo, seja manter velocidade, seja ganhar velocidade. Então, vamos para o terceiro aqui, acho que já deu para entender, né? Mas um terceiro exemplo assim é sempre bom. Aqui no caso, ó, como eu estou com uma rotação muito alta, o que acontece? Eu preciso de menos torque ainda para ter a mesma sensação de pegada quando eu estou dando aceleração. Entendeu? E vocês podem ver que não é nem só o absoluto aqui, né? A diferença de torque que eu preciso exercer também é sempre menor. Aqui, por exemplo, a diferença, o torque a mais que eu estou aplicando é de 4,5 kgfm. Aqui já caiu pela metade, dá 2, alguma coisa. E nesse último caso, 1, alguma coisa. E agora, o mais interessante de tudo, quem se mantém sempre constante é a potência. Ou seja, nessas três situações aqui, eu estou aplicando o mesmo aumento de potência para gerar a mesma sensação de pegada, só que com torques e rotações diferentes. Ou seja, o que importa no final mesmo de tudo é sempre a quantidade de potência que eu tenho disponível ali naquele momento. Bom, eu até agora não entrei na parte gráfica, tá? Dei só exemplos aqui usando fórmulas, usando a imaginação, e na parte 5 eu já vou entrar nos gráficos e mostrando tudo isso que eu vim explicando até agora, aplicado mesmo a situação real e no gráfico. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui, aguardem pela parte 5 e até mais.